como você resolve, então, esse problema aqui, ó. 2 vezes raiz quadrada de x menos 14 igual a 288 dividido pela raiz quadrada de x. O problema parece um pouco complicado, mas na verdade é bem simples. Tudo que você precisa fazer aqui, ó, é tirar essa raiz quadrada de x do denominador. E para fazer isso, você vai multiplicar toda a equação por raiz quadrada de x. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar 2 vezes raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x menos 14 vezes raiz quadrada de x igual a 288 dividido pela raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x. A raiz quadrada de x aqui, ó, vezes a raiz quadrada de x, a gente pode tirar a raiz, vai ficar apenas o x. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes x, tá certo? 2x menos 14 raiz quadrada de x. E agora aqui, ó, repare que podemos cancelar o raiz quadrada de x de cima com o de baixo, porque está multiplicando e dividindo pelo mesmo termo. Então, podemos cancelar. Isso aqui vai ficar igual a 288. Agora, iremos transformar essa equação aqui, ó, em uma equação do segundo grau, para a gente conseguir resolver, então, esse problema. Vamos chamar a raiz quadrada de x de y. Então, y igual a raiz quadrada de x. Se y é igual a raiz quadrada de x, então y ao quadrado vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x, certo? Porque a raiz quadrada de x ao quadrado é x mesmo, perfeito? Então, y ao quadrado é igual a x. E agora, vamos substituir aí os termos na nossa equação aqui, ó. No lugar de x, vamos colocar y ao quadrado. No lugar de raiz quadrada de x, vamos colocar y. Então, isso aqui vai ficar 2y ao quadrado menos 14y. Vamos passar logo esse 288 aqui, ó, para o primeiro lado da equação. Está positivo, passa negativo. Menos 288 é igual a zero. Repare que agora transformamos a nossa equação original em uma equação do segundo grau aí, com uma substituição de variável. E agora fica simples. Para a gente resolver esse problema, basta usar a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui, ó. Usamos a fórmula de Bhaskara no nosso agora problema modificado, em que A é igual a 2, B é igual a menos 14 e o C é menos 288. Então, no nosso problema aí, vamos substituir os termos na fórmula de Bhaskara, certo? Só fazer aí a substituição. Lembrando que a fórmula de Bhaskara é essa fórmula aqui, ó. Y igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Vamos fazer agora a substituição dos termos, vai ficar Y igual a menos com menos 14, mais ou menos menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 288, sobre 2 vezes 2. Isso aqui tudo são continhas básicas, né? Basta apenas fazer essas contas aí mesmo numa folha de papel, perfeito? São contas simples. Então, menos com menos vai ficar mais, então isso aqui vai ficar y igual a 14, certo? Porque menos com menos ficou mais. Mais ou menos quanto? Menos 14 ao quadrado vai ficar positivo, ficar 14 ao quadrado dá 196. Esse menos aqui, ó, vezes esse menos vai ficar positivo. 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 288 vai dar 2.304, certo? E 2 vezes 2 embaixo dá 4. 196 mais 2.304, isso aqui vai dar 2.500. Então, vai ficar y igual a quanto? 14 mais ou menos a raiz quadrada de 2.500 sobre 4. A raiz quadrada de 2.500 dá 50. Então, isso aqui fica y igual a 14 mais ou menos 50 sobre 4. Vamos continuar, então, o nosso problema aqui, ó. Então, sabemos que y é igual a 14 mais ou menos 50 sobre 4. Vamos agora encontrar um y1, certo? Que é 14 mais 50 sobre 4. 14 mais 50 dá 64. 64 dividido por 4 vai dar 16. Esse é o y1. E vamos encontrar um y2, que é 14 menos 50 sobre 4. 14 menos 50 dá menos 36. Menos 36 sobre 4, dá para a gente dividir aí, ó, vai ficar menos 9. Então, y1 igual a 16, y2
igual a menos 9. Mas lembrando que essa ainda não é a solução do nosso problema, pois fizemos aí uma substituição de variável. Agora basta substituir de volta. Na nossa substituição de variável, y ao quadrado é igual a x, certo? Então, x igual a y ao quadrado. Temos aqui ó, um y1 e um y2, basta agora substituir. Para y1 igual a 16, vamos ter x igual a quanto? x1 igual a 16 ao quadrado, certo? Já que x é igual a y ao quadrado. 16 ao quadrado dá 256, então fica x1 igual a 256. E agora para y2 igual a menos 9, nós substituímos aqui, ó, vai ficar x2 igual a menos 9 ao quadrado, que vai dar 81. Então, x2 igual a 81. Essa é, então, a solução aí, ó, do nosso problema. x1 igual a 256 ou x2 igual a 81. Essas são as soluções do nosso problema. Qualquer dúvida que você tiver, é só colocar aí nos comentários.